programa Em Tom de Conversa e eu diria para você, sem medo de errar, que estamos começando um programa super especial. Nós vamos conversar com a doutora Luciana Mendonça, que é psicóloga clínica e especialista em TEA. Ela vem nos falar sobre a conscientização do autismo, que é comemorado nesse mês de abril mundialmente. Claro que a gente comemora todos os meses, mas esse mês de abril é um mês especial. E a doutora Luciana está aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Doutora Luciana, muito obrigado mesmo, de todo o coração, por ter vindo conversar com a gente, viu? Eu que agradeço, é uma oportunidade maravilhosa. Muito obrigada. Eu queria saber da senhora o que é TEA. A senhora é especialista em TEA, psicóloga clínica, especialista em TEA. O que é TEA? TEA é o transtorno do espectro do autismo. Sim. Vamos traduzir isso, quer dizer, vamos ver se a gente traduz isso mesmo. Vamos entender o que é o transtorno do espectro do autismo. Durante muito tempo, o autismo ele foi visto como uma doença, sim, inclusive, que ela atingia mais crianças do sexo masculino, meninos, né? E não se falava em autismo em adultos, né? Se achava que era uma doença da infância. Então, com o passar do tempo, da ciência, das pesquisas, foi se descobrindo que essa questão do menino era mais porque só meninos eram pesquisados, né? Não havia pesquisa com meninas. Então, começaram a incluir meninas, então já se ampliou. Viu-se que não era uma doença só de meninos. Depois viu-se que não era uma doença, que era um transtorno. Nada mais falso do que essas afirmações, né? Transtorno não é igual a doença. Sim. Como o próprio nome diz, é algo que traz dificuldades, traz transtornos, né? Não é uma doença, até porque não tem cura para o TEA, para o transtorno do espectro do autismo. E por que espectro? Por que espectro? Porque não existe um autista igual a outro autista. Não existe, né? Por que não existe? Porque existem autistas de todas as raças, né? Em todas as classes sociais. Isso já impacta aqui. Se você está em uma classe social, um autista está em outra classe social, tem a interferência do meio, né? Existem autistas com deficiência intelectual, existem autistas sem deficiência intelectual, existem autistas geniais, com QI elevadíssimo. Os gênios geralmente são autistas? Existem autistas que têm síndrome de Savant, savanismo. Isso não faz parte do autismo. Sim. É algo que pode vir associado. Entendo. Entendeu? Não significa dizer, meu filho é autista, ele é um gênio. Não, ele pode inclusive ter deficiência intelectual. Sim. Que antes era o que era chamado de retardo. E nem significa dizer assim, meu filho é autista, tem deficiência intelectual. De forma nenhuma. Existe autista que tem deficiência intelectual, existe autista que tem transtorno opositor, existem várias comorbidades. Pronto, né? Vamos ajeitar aqui o microfone da doutora aqui. Ah, tá normal, o telefone, né? Uhum. A senhora está gravando. Certo, doutora. Então, não significa... Por exemplo, na minha infância, um menino provavelmente era autista, a gente chamava ele de doidelo, de doidinho. Isso não acontece? Se eu te disser que ainda acontece nos dias de hoje. E tem um nome para isso, que é um preconceito. Sim. Capacitismo. Sim. Como assim, doutora? O termo para o capacitismo é um preconceito direcionado a pessoas autistas especificamente. Sei. Né? Então, o que significa o capacitismo? Vem de capacidade. Sim. Quando a pessoa acha assim, por conta dessa deficiência, a pessoa tem uma deficiência em todas as áreas. Ela é incapaz. Ela não consegue, né? Então, acho assim, é louca, é doidinho. Como você chamou. Era maluquinho. doidelo. Porque um doidelo, um maluquinho, o doidelo, ele não vai conseguir fazer nada, né? É uma pessoa incapaz, é uma pessoa que não deve ser levada a sério. Vê o quanto de preconceito tem nisso. Quantas crianças apanharam por isso, né? Porque ele não conseguia. Ah, esse menino é um burro, esse menino não se esforça. Uhum. Ou é preguiçoso, né? Ou não tá se esforçando, não quer obedecer. Tem muito isso, né? Isso. Doutora Luciana, nós estamos, como foi dito no começo, vivenciando esse mês de conscientização. Agora, por que se faz necessário essa conscientização? Talvez seja uma pergunta até meio que desnecessária. Mas por que se faz necessário? Ainda hoje, né? Sim, ainda hoje. Depois de tanto tempo. De tanto tempo, né? Porque se for ver a história do autismo, é uma história longa, né? Então. A gente tem história de autistas que
foram assassinados, né? Foram assassinados, eram tidos como pessoas indesejadas, né? Então, assim, tem muito tempo, mas ainda hoje, todas as semanas, a gente vê pessoas fazendo bullying com autistas, né? Quando alguém comete um erro, um crime, até, só pode ser autista, né? Isola esse cara, tira ele da circulação, ou essa sim. menina. Agora mesmo, não teve um atentado na escola? Sim. Houveram pessoas que disseram, esse cara será que é autista? Autista. O que tem a ver? Uma coisa né? com a outra. Associar o autismo a um crime, né? Isso não tem a ver. E como a senhora disse agora há pouco, nós temos autistas gênios e temos autistas com deficiência de aprendizagem. Existe um espectro e existem em todos as... Imagina um espectro de cores. Sim. Existem duas cores iguais? Não. Não existe. Não existe. Né? Mas todos são cores. São cores. Todos são cores. Né? Então a gente pode dizer, todos são autistas, mas nenhum é igual ao outro, como Perfeito. Nenhuma cor é igual a outra. Isso nós temos casos, por exemplo, um jogador famoso que não gosta de se assumir autismo, eu não vou nem dizer o nome dele aqui, ele não vai nos ouvir, mas quem sabe alguém diz, ele não gosta de se assumir autismo, mas claramente ele é autista. Ele tem traços, né? Tem traços. Tem características. Quer dizer, eu digo claramente, mas... Existem características, né, que são observadas. E a conscientização, ela também busca muito isso, sabe? Sim. Por que fazer a conscientização? Porque ainda existe um grande subdiagnóstico. Sim, né? Eis a questão. Existe um grande subdiagnóstico. E se as pessoas ainda alimentam a imagem do autista, o doidinho, o retardado, aquela pessoa que, sei lá, fica olhando para a parede ou só parada, né, vendo objetos, porque de fato existem autistas que são atraídos por objetos luminosos. Né? E eles ficam fixados naquele objeto luminoso, realmente. Mas isso é um tipo de pessoa autista, né? Então, se a gente cria esse estereótipo, né, a gente não sabe que isso é um espectro, que existem várias formas, não tem como identificar. O autista não é um bipolar, né? Não, o transtorno bipolar é um outro transtorno, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essa questão do diagnóstico, é preciso que as pessoas conheçam, saibam como é uma pessoa autista, como ela pode se comportar no trabalho, porque você pode ter um colega autista. Você é jornalista, né? Sim, sou jornalista. Sim, jornalista, que você pode ter um jornalista autista. Porque ele pode exercer qualquer profissão. Sim, ele pode ser um advogado autista. E qualquer você, profissão ele né? pode. E você olhar para aquela pessoa, perceber no dia a dia, na convivência, alguns comportamentos, e você dizer, nossa, será que essa pessoa está no espectro autista? No espectro. Entendi. Né? Existe uma proporção de quanto por quanto para as pessoas. Por exemplo, eu achava que era 4. A cada 4 pessoas, um era autista. Não chega tanto, não é assim, né? Não, ainda não. Ainda não? Mas qual é a proporção hoje, doutora? Olha, a última pesquisa que saiu, a proporção estava de 36, a cada 36 pessoas, um autista. A cada 36? Sim, a última, né? Certo. Que saiu um ano passado, era 40, a cada 40, um autista. Agora, a cada 36, um autista. Entendi. É uma quantidade grande. É grande. Você imagine, seria numa sala de aula, tem pelo menos um autista. É uma sala com 30. Porque a média antigamente era 30, agora aumentou, até chega a 40, sei lá, por Sim, sala de aula. tem sala de 40 a 50. Mas tem, um autista. então, pelo menos tem um autista na sala de aula. É. E aí, também tem pessoas com TDAH também. Né? Né? Que é o déficit de... Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. É aquela pessoa que não é autista, mas está ali, não presta atenção, não consegue aprender. É um outro transtorno do neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento. Né? Porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, o TDAH já é outro transtorno do neurodesenvolvimento. Agora, né? Qual é a importância da família em tudo isso? A importância da família começa em conhecer. Sim. Porque o primeiro contato do bebê é com quem é? Com os pais. São os pais que vão observar aquele bebê, vão observar o contato visual, vão observar se aquele bebê sorri em resposta, né? Porque sabe aquela brincadeirinha, a gente tá com o bebê, que bonitinho, e ele sorri para você, não é isso? Tem bebês que não fazem isso.
Você brinca e ele não sorri em resposta. Então, não se pode dizer assim, meu filho é normal, meu filho é autista. Isso é uma agressão, né? Sim, isso é ofensivo. Ofensivo. Sim, né? porque quando você fala em normalidade, você está supondo que o outro é anormal, é doente. E de repente o normal é o autista, não é o outro. Somos todos normais. Normais, evidente, né? Somos todos normais, Entendi. né? Todos normais. A gente vive numa neurodiversidade. É verdade. Né? O que é a neurodiversidade? Você tem seu cérebro típico, de desenvolvimento típico, padrão, né? Que foi o que foi estudado durante todo o tempo, um cérebro típico, padrão. E eu tive um desenvolvimento atípico. Qual a importância da família? Perceber se esse bebê vai ter um desenvolvimento típico ou atípico. Certo. Porque quanto antes o diagnóstico, o que acontece? Mais intervenções, mais terapias, né? Então, assim, tem autistas que são inteligentes. Eu, por exemplo, estou conseguindo aqui dar uma entrevista, né? A senhora tem autismo? Eu sou autista. Né? Eu estou conseguindo aqui dar uma entrevista, mas antes eu não conseguia. Sim, teve que superar isso. Eu tive que treinar, né? Então, com treinamento de habilidades, a gente vai desenvolvendo. Um autista sem intervenção, sem terapia, ele não progride. E ainda tem outra coisa. Ao invés dele não progredir, com o passar do tempo, com as exigências, né? Você está numa escola, de repente você chega no ensino médio, as cobranças elas aumentam, então com aquela pressão, o autista ele pode inclusive piorar, regredir. É o bullying. Não só isso, não só o bullying, né? Mas o bullying sim, pesa muito. O bullying, ele, por exemplo, a gente está vendo muitas coisas, aconteceu um negócio, agora a pessoa pergunta, será que aquele rapaz que praticou o crime era autista? Sim. Mas o autista, ele é mais vulnerável ao bullying? Com certeza. Né? Tem pesquisas sobre isso, muitas. Sim. Que o autista é mais vulnerável ao bullying, mulheres autistas são mais vulneráveis a abuso sexual. Sim. 90% mais vulneráveis. Muita coisa, né? É muito. Então, também há abusos de outro tipo. Né? Existe essa questão também, de uma vulnerabilidade muito grande. Seria muito importante que houvessem políticas públicas, né? Para ajudar, para proteger, né? Para ensinar, instruir, né? Escola, ambiente de escola, tudo para proteger, né? Fazer uma prevenção. Agora, nós falamos agora, todos somos normais e somos. O autista é um ser humano como outro qualquer, que se apaixona, que casa, que tem, não altera nada, depende de cada um. Por exemplo, que pode casar ou não. Ou não, é bom, como qualquer ser humano. Sim. Como qualquer ser humano. Vamos supor, a moça autista se apaixona por um rapaz que não é autista. Se ele a ama, ele vai ter que trabalhar com ela para que isso não interfira no relacionamento deles dois. Ou vice-versa. Como todo relacionamento, né? Todo relacionamento é assim. Se uma pessoa tem uma disposição a estar com a outra, ela tem que estar disposta a um ajuste. Isso. Não é? Quando é possível. Ou seja, somos todos iguais. Todos iguais. Mas, claro, não vamos dizer que é igual dois neurotípicos. Sim. O senhor é neurotípico, tudo bem? E eu sou neuroatípica. Certo? Então não é igual dois neurotípicos e um neurotípico e uma neurotípica. Sim, sim. Não é igual, né? Por quê? A gente vai ter uma diferença na nossa linguagem, na nossa comunicação, certo? Então vai ter que ter um ajuste. É como se você fosse de um país e eu de outro tivéssemos línguas diferentes. Exato. Certo? Exato. Então a gente precisa ajustar isso aí. Ajustando, tudo bem. Doutora Luciana, precisa de escola especial para o autista ou não? Não. De escola especial não, porque aí seria uma exclusão. Exclusão. Né? Tirar o autista do ambiente dos normais. Dos normais, né? Isso seria uma exclusão. Certo. Mas o autista ele pode precisar de um suporte, e é direito, está previsto na lei. Né? Ele pode precisar de um suporte, de um acompanhante, né? Terapêutico. Ele pode ter um professor assistente, né? Ele pode precisar disso. Eu tenho pacientes que têm esse suporte. Quer dizer, a senhora é psicóloga clínica especialista, então a senhora tem consultório também? Eu atendo pessoas de fora do Canadá, eu atendo pessoas da Inglaterra, tenho pacientes em vários países. Que bom. Na Alemanha. Né? Então, aí... quando vai o paciente, como é que a senhora se identifica para ele? Se identifica como autista ou não?
Eles me procuram já Ah, sabendo. por isso. Justamente eles me procuram por eu ser autista. Por ser autista. Porque eu vou compreender mais. Exato. Né? As pessoas hoje em dia, elas querem saber, eu sou TDAH, eu sou autista, né? Porque hoje tem uma consciência muito maior, sabe? Então as pessoas percebem. Eu tenho só uma ansiedade social. Eu não gosto de estar no meio de pessoas. Eu sou aquela pessoa que final de semana quer estar em casa, não gosto muito de sair. Nossa, quando me chamam para um evento, eu não quero ir de forma nenhuma. Será que eu tenho... e aí chamam assim... será que eu sou antissocial? Antissocial. Gente, antissocial é algo ligado à psicopatia. Isso. Não vamos falar assim. O antissocial não é um autista. Não será que sou antissocial? Pode até ser. Mas hoje as pessoas perguntam muito. Por quê? Porque o conhecimento está chegando. Com a internet, o conhecimento está chegando às pessoas. Então, elas se questionam quanto à condição delas. Isso. Se são TDAH, se são antissociais, se podem estar no espectro do autismo. Então, quando elas veem que eu sou autista, elas se sentem, talvez, mais confiantes de se abrir comigo. Porque o que existe muito é que as pessoas não têm segurança de procurar profissionais médicos que não são autistas, porque tem medo de ser invalidado. Isso. De chegar lá e falar, olha, eu assisti um filme, eu li um livro e eu me identifiquei com o personagem, eu acho que eu posso estar no espectro do autismo. De forma nenhuma, você não parece, você trabalha, você namora, não, você não é autista. Então, para não passar por essas situações, né, que geram sofrimento, muita gente me procura, porque se sente mais confortável. Porque o autista, ele trabalha, o autista, ele namora, o autista, ele joga futebol, o autista canta, o autista é psicólogo. Sim. Né? Agora, eu queria saber uma coisa especial da doutora Luciana. Como é que foi entrar na faculdade? Pode ajeitar. Como é que foi entrar na faculdade e como é que foi sair e progredir tanto quanto a senhora progrediu? Como é que foi isso? Eu não sei se progredi tanto, mas tudo bem. Mas progrediu sim, tanto que está aqui com a gente falando com isso, tanto que está atendendo seus pacientes. Nossa, foi muito bom isso aí. Esse convite foi maravilhoso, lhe agradeço. Mas é o seguinte, porque eu falei, não sei se progredi tanto. Um impedimento que eu tive, sempre gostei muito de pesquisa. Mas o ambiente da faculdade foi tão hostil para mim, foi tão difícil, que quando eu me formei, eu pensei, eu não quero me sujeitar a fazer o mestrado, a ficar aqui mais tempo. Então, eu preferi fazer pós-graduação e deixei de lado o mestrado, o doutorado. Por isso que eu falei, não sei se progredi tanto. Mas foi, na verdade, uma fuga do ambiente, que não é um ambiente adaptado. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia já existe essa iniciativa de começar uma adaptação, não só nas escolas, porque não existe só autismo infantil, mas também nas faculdades. Né? Então, aí vai ser mais favorável para outros autistas se formarem, porque para mim era muito difícil estar na faculdade. Foi um alívio sair. Um alívio grande. Eu tinha notas, eu nunca tive dificuldade com notas. Né? Não era por questão de aprendizagem. Né? Notas eu tinha, mas a convivência com outras pessoas diferentes, o ambiente, às vezes, muito barulhento, muito iluminado. Né? Eu não sei se você sabe, mas muitos autistas têm uma questão sensorial muito forte. Então, assim, barulhos a gente ouve bem mais alto. A gente ouve tudo bem mais alto. De repente, eu estou aqui conversando com você. Aí entram uma ou duas pessoas aqui para fazer alguma coisa. Isso atrapalha a sua entrevista, né? Isso atrapalha, mas não é uma questão sensorial. Sim. Não é por uma questão sensorial, é uma questão de divisão de atenção. Você tem que prestar muita atenção naquilo que você está dizendo. Para nós é mais fácil a gente fazer uma coisa por vez. Entendo. Entendeu? E aí isso já exige uma adaptação no trabalho. Porque se, por exemplo, você for meu patrão, né, e você me dá várias coisas de uma vez, eu posso ser excelente, mas eu vou ter dificuldade de executar. Não é? Então, muita gente aí, de repente, ainda não se descobriu autista. Porque Com certeza. Tem muita gente aqui dessa maneira, mas não... Sim. A pessoa não consegue executar. Agora, se você disser, olha, faça na sua ordem, a pessoa vai se dedicar e fazer o melhor trabalho. Certo. Porque a gente tem muito hiperfoco. A gente tem muito hiperfoco. Se a gente está fazendo um trabalho, a gente concentra naquilo ali e acabou. Porque tem uma diferença de concentrar e contemplar. De repente, você concentra e se faz mais bem feito. Isso é qualquer pessoa, eu acho. Sim, com certeza. A gente precisa dessa concentração para a gente executar a tarefa.
não é? Então, se a gente gera um interesse pelo trabalho, por exemplo, eu tenho um interesse muito grande na psicologia. Então, isso está em minha mente todo o tempo, né? Tanto que os clientes, eles falam isso, né? Nossa, assim, sem querer de comparar, mas eles falam, nossa, você dá uma atenção maior, né? Você se interessa, você pesquisa, você vai atrás, né? Mas é fácil para mim, porque é o meu interesse especial. Então, é o meu hiperfoco. Porque no momento em que o cliente chega no seu consultório e que você olha para ele com carinho, que você dá um pouco de atenção, ele já começa a melhorar. Eu não sei se é meu ponto de vista. Quando você dá uma certa atenção para ele e diz, eu estou em casa. Essa pessoa está me vendo como um ser humano, não como um paciente. O acolhimento, é isso que você está falando. Você está falando de acolhimento. Sim. O ser humano precisa de acolhimento, né? Todo ser humano precisa de acolhimento. Só o fato de você dar uma escuta, de você acolher, de você prestar atenção sem julgamento, fazer uma escuta neutra e a pessoa saber, eu estou seguro aqui. Porque no início de tudo, né, quando a gente era um bebê, o que a gente queria? A segurança, né? O colo materno. Exatamente. Então, quando a gente reproduz essa segurança e a pessoa se desarma da sua ansiedade, do seu medo, isso já cura, já ajuda. Eu me lembro de uma vez, eu não me lembro qual era o produto, mas uma propaganda que dizia assim, tão seguro quanto a mão do papai. Na hora que você segura na mão do seu pai, na hora que você se sente seguro. Que coisa boa, né? É tão seguro quanto a mãe do papai, né? É verdade. Então, o autismo, ele não deve ser, como a senhora disse no começo, ele não é um doente. De forma nenhuma. Não é uma doença. Isso fique claro. O autismo não é doença. Não é doença. Né? Até porque não tem cura para autismo. E ninguém está procurando cura, o que tem que procurar é como conviver, né? A gente está procurando adaptação social. Adaptação social. Porque a sociedade, como não se sabia que existia um outro tipo de mente, logicamente a sociedade foi sendo construída para quem? Para as mentes neurotípicas, né? Porque não se sabia, né? Nem o que era mente neurotípica. Não se sabia. O que era isso, então, assim, eu não vou nem condenar se não sabia. Mas com o tempo da pesquisa, da ciência, foi se descobrindo, existe esse tipo de pessoa, então vamos adaptar. É o processo que nós estamos. Agora, o autista e os pais têm algum direito perante a lei? Existe uma lei específica, tem a Lei Berenice Piana, é uma lei só para autistas. E essa lei, ao mesmo tempo, ela incorporou o TEA, o transtorno do espectro do autismo, como legalmente é uma deficiência. Né? Então, aquele estatuto da pessoa com deficiência, eu não sei de qual. Sim, não precisa também. O fato é que tem uma lei. Tem a Lei 13.000 e alguma coisa, eu não lembro o resto. Nós temos tudo ali no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos todos aqueles direitos, né, resguardados. Pronto. Olha, doutora Luciana, a senhora teria mais alguma coisa para acrescentar para a gente, que pudesse ajudar essas pessoas que estão nos vendo? E, após isso, eu gostaria que a senhora deixasse seu e-mail, ou Instagram, qualquer coisa. Nós vamos deixar escrito também, mas tem mais alguma coisa que a senhora acha que é interessante acrescentar? Eu gostaria de dizer às pessoas que as pessoas autistas, elas estão todos os dias em todos os lugares, em todas as profissões. Né? Então, nós precisamos de adaptações, de inclusão para participar de viagens, hotéis podem nos incluir, aviões, né? Hoje em dia tem já um desconto que é dado para acompanhante de pessoas autistas, né? Porque às vezes... Mas a senhora, quando vai viajar, não precisa de ninguém, né? Precisa. Certo. Me desculpa. Não, mas é para pessoas... Mas olha bem, é o que eu disse, treino de habilidades. Entendi. São coisas que são aprendidas, né? Se eu nunca me expus a isso, eu não vou poder treinar. Exatamente. Mas na medida que eu vou me expondo, eu vou aprendendo, porque a gente é inteligente. Então, é isso, não cultivar mais essa imagem capacitista do autista, essa pessoa isolada, ou uma criança do sexo masculino, uma pessoa que não fala, que não se comunica, que não namora, que não trabalha, que não viaja, que não vive. Isso não existe. Não. Agora, eu queria o seguinte... Os casos que existem, que são autistas nível... Porque existem níveis, né, de suporte. Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Os autistas nível 3 de suporte com deficiência intelectual são os casos mais graves de autismo.
E aí, esses sim, eles podem ficar em casa, mas existe sempre a possibilidade de, com terapias, ele sair do nível 3 Sim. para o nível 2. É como quem tem diabetes. Se você cuidar do seu diabetes, você vai viver a sua vida Isso. inteira. E ele pode, inclusive, deixar de ser nível 3 Pronto. e ir para o nível 2 e Maravilha. até para o nível 1. Pronto. Agora, eu queria, doutora Luciana, que a senhora dissesse, por exemplo, redes sociais, como lhe encontrar? A minha rede social, eu tenho duas. Sim. Eu criei uma rede quando eu recebi o meu diagnóstico e coloquei lá. Era uma rede sem pretensões, Sim. era só para anotar coisas. Mas ela cresceu. Chama Notas Atípicas. Sim. Minha rede para falar só de autismo. Certo. E eu tenho a minha página profissional, Sim. Luciana _ Mendonça com 2 Ds. Isso vai ficar escrito aqui lá embaixo para as pessoas lá, mas de qualquer então maneira. pronto. Vai. Então, É lá que as pessoas me encontram. Né? Aí, por exemplo, alguém, eu desconfio que eu tenho, meu filho tem, eu tenho, tá? Eu vou falar com a doutora Luciana para a gente ver. Aí, é dessa maneira que as pessoas localizam. As pessoas me procuram Quer muito. deixar o telefone do seu por lá. consultório? Não, lá tem o meu contato. pronto. Tem seu É melhor. contato. Sabe por que eu digo? Porque eu administro melhor só uma via do que ter várias vias. Entendi. Entendeu? Entendi. Nossa, que maravilha. Olha, eu gostaria muito, me permita chamar de Luciana. Luciana, eu gostaria muito de agradecer por sua presença aqui, Eu que agradeço. por sua sinceridade, por sua coragem de falar e principalmente, acima de tudo, por se dedicar a ajudar pessoas, a acabar com esse estereótipo desnecessário e preconceituoso. Eu queria lhe agradecer muito, estou muito feliz por ter conversado com você. Muito Luciana. obrigada. Eu também agradeço demais a oportunidade. A gente precisa desses espaços. Eu espero que outras pessoas convidem. A gente precisa que os adultos, tem outros autistas também aqui em Sergipe, que a gente possa ocupar esses espaços e estar falando das nossas experiências, né? Com certeza. Muito obrigado mesmo. Viu? Tá bom. Eu que agradeço. Então, por hoje o nosso Então de Conversa fica por aqui. Como você percebeu, nós tivemos uma entrevista fantástica, né, com a doutora Luciana Mendonça e esclarecedora. Tenho certeza que isso vai ajudar também. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.